maximizar aqui. Boa noite. Dando continuidade ao nosso webinário, terceiro webinário em Gestão e Tecnologia Ambiental, 27/6, agora às 20 horas. Estamos recebendo aí o professor Luiz Antônio Paiva, que a gente agradece a disponibilidade de participar aqui do nosso webinário, que é uma disciplina que a gente tem com os discentes calouros no primeiro semestre, que eles ficam encarregados, né, com seus orientadores da indicação de algum palestrante para esse ciclo. Então, a gente agradece a sua disponibilidade, professor, e eu passo aí a palavra ao Felipe para ele fazer a sua apresentação e fazer o segmento aí da atividade. Bom, então, boa noite, professor Luísa Paiva, Luiz Otávio Balmaceda, a todos os colegas aqui. Eu sou o Wilson Felipe, sou aqui discente aqui do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Rondonópolis. Queria agradecer grandemente aqui o professor Paiva pela disponibilidade de estar vindo aqui, toda a qualidade técnica que ele tem, para a gente estar adquirindo um pouco mais de conhecimento da nossa formação. Então, eu queria apresentar o professor Paiva, o professor Luiz Antônio Paiva. Então, ele é formado em Geologia, especialista em sensoramento remoto e geoprocessamento, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. O professor Luiz Antônio Paiva exerceu como geólogo efetivo na Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, nos anos 90. Nos anos 2000, exerceu como geólogo efetivo do Instituto de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Planurb. Atualmente, ele é professor da Universidade para o Desenvolvimento do Estado da região do Pantanal, em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, a Uniderp, e também é professor da Universidade Católica Dom Bosco, a UCDB. O professor também trabalha como consultor de meio ambiente e mineração da Rastrear Consultoria Ambiental e Mineração, LTDA. O tema de hoje é zoneamento ambiental na determinação de níveis de vulnerabilidade, e eu passo a palavra para o professor. Positivo. Boa noite. Então, queria agradecer o convite do Wilson, e vou falar um pouco da minha experiência com relação a essa parte de, não especificamente de vulnerabilidade, mas de zoneamento ambiental, basicamente, mas por trás, no fundo, tem um pouco de... A gente acaba estudando um pouco de vulnerabilidade. Tá? Então, só vou falar rapidamente um pouco da minha história, e dentro da minha história tem alguns trabalhos feitos dentro dessa área de alguma forma, né, na área ambiental. Né? Então, na década de 90, eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente aqui de Mato Grosso do Sul, né, na época era a SEMA, hoje é chamado IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Trabalhei um tempo na parte de licenciamento ambiental, mais na área de mineração, em função do fato de eu ser geólogo, né? E no transcorrer desse período, existia um projeto do Ministério do Meio Ambiente, chamado Programa Nacional de Meio Ambiente, PNMA. Dentro desse projeto, existia um outro projeto chamado Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai, PCBAP, que era em conjunto dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Eu participei desse projeto, eu fui coordenador estadual desse projeto, PCBAP, e esse projeto tinha a coordenação geral do Ministério do Meio Ambiente e envolveu várias instituições de pesquisa. Então, foi um projeto, um grande projeto, que pegou toda a área do Pantanal e em torno do Pantanal, que é a bacia do Alto Paraguai. E nesse projeto, na década de 90, quase não se usava muito geoprocessamento, era o início dessa coisa de geoprocessamento. Então, nesse projeto, a gente trabalhou com zoneamento ambiental da bacia do Alto Paraguai. Na época, o consultor desse projeto era o professor Luciano Jurandir, Luciano Ross, da USP,
e ele que coordenou vários tipos de equipes. Então, era um projeto multidisciplinar e acabou sendo também interdisciplinar, porque teve que ter integração de uma série de conjunto de mapeamentos, né? Nesse período, a gente trabalhou com a Embrapa Pantanal, trabalhou com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Mato Grosso, e também com a Embrapa Solos, do Rio de Janeiro, e vários outros pesquisadores. Então, nesse projeto, ocorreu uma série de mapeamentos, né, temáticos em diversas áreas do meio ambiente, né? A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul trabalhou com a parte social, socioeconômica, né? E nesse projeto teve o cruzamento dessas informações todas e foi criado um zoneamento para a Bacia do Alto Paraguai, que foi justamente um projeto de interdisciplinar, multidisciplinar e integrado, né, a partir do qual foram criadas uma série de zonas com determinadas características do meio ambiente natural e também social, socioeconômico, e aí foram feitas uma série de propostas de desenvolvimento, propostas de conservação de diferentes locais, diferentes ambientes criados a partir desse cruzamento de informações. Esse material todo está disponível, foi publicado, e é um trabalho, achei muito interessante, porque foi o primeiro trabalho assim, interdisciplinar que eu participei e criou um zoneamento, né? E aí, dentro desse procedimento aqui, a gente foi contratado a Universidade Federal do Paraná, que entrou com a parte de geoprocessamento e gerou um banco de dados de geoprocessamento, um sistema de informações geográficas, contendo todas as informações geradas, e também está disponível esse trabalho. Então, a partir disso, e dentro desse contexto, eu já era funcionário do Estado e também professor universitário, e comecei a trabalhar com essas atividades aí, usando geoprocessamento e usando sensoriamento remoto, né, que são coisas do nosso dia a dia. Atualmente, além de professor universitário, tem uma empresa chamada Rastrear Consultoria Ambiental, e a gente trabalha com licenciamento ambiental de vários tipos de atividades. Inclusive, alguns alunos, ex-alunos meus, colegas do Wilson, trabalham aqui comigo. Bom, então a gente trabalha bastante e faz parte, é uma coisa necessária, a parte de planejamento ambiental. E o planejamento ambiental hoje tem como base sensoriamento remoto, imagem de satélite, processamento de imagens, e tem também como base a necessidade de utilizar o geoprocessamento, né? Os vários aplicativos de geoprocessamento que, ao longo do tempo, eles vão evoluindo e a gente vai ter que ir evoluindo junto, né? Bom, então, no contexto da vulnerabilidade ambiental, a gente pensa em alguns sistemas que têm uma susceptibilidade à degradação ambiental, né? Então, a gente tem que pensar na questão ambiental como um conjunto de sistemas que evoluíram ao longo do tempo geológico, num determinado equilíbrio natural, e principalmente depois da Revolução Industrial, que houve um grande desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, social, a população humana teve um grande desenvolvimento na superfície da Terra, e a gente vive num contexto em que o desenvolvimento é baseado na apropriação dos recursos naturais. E a grande população que se desenvolveu na superfície da Terra gerou, em função da necessidade de apropriação dos recursos naturais, gerou uma série de pressões antropogênicas sobre o meio ambiente natural. E aí a gente tem que tentar entender e tentar estudar essas pressões e os impactos que o avanço da população humana e a necessidade de suprir alimentos, uma série de necessidades básicas
para a nossa civilização atual, que impactos que esse desenvolvimento pode causar e sobre o meio ambiente natural. E aí a gente, então, tem que também tentar avaliar os diferentes níveis de vulnerabilidade ambiental e de risco de determinados locais em sofrerem grandes modificações ambientais e perderem a sua capacidade de resiliência, né? E também ocorrerem grandes modificações ambientais que afetam a própria população humana. Um exemplo bem recente, bem clássico atualmente, é o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, né? Foi um grande acontecimento climático, ambiental, e que demonstrou a existência de grandes áreas de vulnerabilidade ambiental que agora começam a ser estudadas. Então, dentro desse contexto, existem muitas áreas que apresentam diferentes níveis de risco ambiental, né? Diferentes níveis de serem suscetíveis a problemas ambientais, né? E esses diferentes níveis significam diferentes magnitudes. Esses riscos podem ser esperados, previstos ou não, dependendo da situação. A situação ambiental é bastante complexa e alguns eventos naturais podem ser bastante intensos e não previstos, não previsíveis, né? E a gente tem que desenvolver sistemas de estudo capaz de tentar entender a possibilidade dessas modificações ambientais para tentar fazer com que essas modificações ambientais não gerem perdas de vida, perdas sociais e perdas econômicas também, né? Existem vários tipos no meu entendimento, de vulnerabilidade ambiental. Pode ter áreas de vulnerabilidade ambiental com relação ao ambiente natural, propriamente dito, ou áreas com vulnerabilidade ambiental com diferentes níveis de variedade, vulnerabilidade ambiental relacionadas com a situação socioeconômica atual, né? Então, a vulnerabilidade ambiental pode ser definida como um grau em que o sistema natural é suscetível ou incapaz de lidar com os efeitos de interações externas, né? Atualmente, grandes eventos de modificação ambiental. Mesmo assim, algumas coisas acabam sendo imprevisíveis, né? Por exemplo, existem alguns exemplos de vulnerabilidade ambiental que tem um contexto mais natural, né? Uma região próxima de um vulcão ativo, que é a minha área de geologia, eu posso ter uma população que viva perto desse vulcão, que é ativo e que ele pode, a qualquer momento, entrar em erupção e causar grandes problemas e danos socioambientais. Ou não. Isso depende do tempo geológico, depende de um monte de situações, às vezes não pode ser previsível, né? Mas existem algumas regiões que são ocupadas e que têm um nível de vulnerabilidade ambiental que muitas vezes não são totalmente compreendidas, mas que, devido a alguns eventos de grande modificação ambiental, podem ter reflexos bastante problemáticos, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Então, nesse contexto de vulnerabilidade ambiental, a gente tem que pensar que, a partir do meio ambiente natural, existe a necessidade de produtividade agrícola, agropecuária, para poder suprir a alimentação das áreas urbanas. E nas próprias áreas urbanas, a gente tem uma grande pressão de população, de transporte, de indústria, de saneamento básico, atmosférico, vários elementos que acabam
interagindo e podem representar maior ou menor vulnerabilidade ambiental de determinadas regiões. Por exemplo, em áreas agrícolas, a gente tem uma série de insumos que são utilizados, que são necessários, agrotóxicos, uma série de fertilizantes que podem ter reflexos ou não, né, maiores ou menores. Né? Nas áreas urbanas, a gente tem diferentes tipos de uso e ocupação do solo nas áreas urbanas, e tudo isso é passível de ser mapeado no ambiente de geoprocessamento. Né? Então, aí a gente entra no pensamento da vulnerabilidade socioambiental, que envolve regiões que são ocupadas por sociedade, né? E que existe uma interação entre o ambiente natural e o ambiente social. Né? Isso, atualmente, ocorre uma grande transformação do ambiente rural e o crescimento do ambiente urbano, e muitas vezes o crescimento do ambiente urbano acaba sendo descontrolado. Isso pode gerar áreas urbanas com grande vulnerabilidade ambiental, tá? Em função de uma expansão urbana com diferenciação econômica e social. Por exemplo, eu trabalhei aqui no Planurb, no Instituto de Planejamento Urbano de Campo Grande, e a gente trabalhava no licenciamento de grandes loteamentos. Dependendo do porte do loteamento, tem que ser estudo de impacto ambiental, ou para loteamentos menores, estudos mais simplificados. Só que esses estudos, eles são aplicados para áreas na periferia da cidade, que dentro desses estudos são feitos, dentro do estudo de impacto ambiental, avaliações multidisciplinares e interdisciplinares, e existem uma série de elementos que são bem concretos para instalar um loteamento. Isso é um loteamento ordenado. Mas existem muitas áreas na periferia da cidade que não tem esse planejamento, então a coisa fica descontrolada. Então essas áreas podem gerar áreas de vulnerabilidade socioambiental muito, muito elevada. Né? Teve um período aqui em Campo Grande que alguns córregos das cidades, a população foi removida da margem dos córregos, porque sofriam com inundações, e foram transportadas para áreas urbanizadas. Foi um evento, um acontecimento bastante interessante. Fez a urbanização de áreas que antes eram de favelas, e as favelas foram removidas e as pessoas se mudaram para áreas adequadamente urbanizadas. Foi um procedimento bem interessante. Campo Grande é uma cidade ótima, tem ótima qualidade de vida. Aí nessas áreas de vulnerabilidade ambiental, a gente tem locais que têm um risco de problemas ambientais muito maiores. Isso envolve uma série de elementos do meio natural, né? Aspectos geomorfológicos, relevo, tipo de solo, hidrografia, geologia, vários elementos do meio ambiente natural, eles só podem ser integrados com o ambiente biótico e também com o ambiente social. E a interação desses elementos todos pode gerar uma série de áreas com maior ou menor potencial de vulnerabilidade a riscos ambientais. Aí, nesse contexto, a gente utiliza bastante os conceitos de geoprocessamento para tentar estudar isso. Né? Atualmente, na academia, eu não executo pesquisa nessa área, né? Mas já trabalhei um pouco nessa área envolvendo geoprocessamento e zoneamento ambiental. O meu mestrado foi o zoneamento ambiental numa fazenda no Pantanal. É uma fazenda de 54 mil hectares, e eu fiz um levantamento, criei várias áreas com diferentes níveis
potencial de desenvolvimento e de conservação, em função das características naturais. E aí tudo isso foi baseado nos conceitos de geoprocessamento, que envolve uma série de tecnologias que evoluem muito rápido, tanto na forma de computadores quanto na forma de softwares. Já trabalhei com muitos e já fui treinado com muitos tipos de softwares e a gente vem evoluindo bastante. Atualmente, a gente trabalha bastante com um software chamado QGIS, Quantum GIS, que tem um ótimo custo-benefício, porque ele é gratuito, pode ser baixado pela internet, gratuito, e faz uma série de atividades. E a gente trabalha também com um software chamado ArcGIS, é um software bem caro, mas é o top da galáxia de geoprocessamento. Além disso, a gente trabalha também bastante com imagem, processamento de imagem satélite. E a gente ainda usa bastante imagens do Google Earth, né? Aí a gente utiliza o geoprocessamento com a finalidade de trabalhar com informações geográficas, informações da superfície da Terra, voltadas para a questão ambiental, né? Isso tudo permite a gente trabalhar com planejamento ambiental, né? Implementação, acompanhamento, simulação de ações na superfície da Terra, e aí a gente consegue trabalhar nessa parte de zoneamento ambiental e por trás, áreas de vulnerabilidade ambiental. Então, como o meio ambiente é formado por vários sistemas ambientais que trabalham integrados, interagindo, trocando energia e matéria, esses estudos ambientais eles são multidisciplinares e têm que ser interdisciplinares. Os técnicos têm que conversar entre si e conseguir trocar informações, né? Tanto levando em conta os aspectos do meio físico, meio biótico e o socioeconômico interagindo tudo isso, todos eles, né? Então, a gente trabalha com mapeamento de sistemas ambientais, tendo como base o meio físico, interagindo com o meio biológico, biótico, e também com os recursos antropogênicos, com o tipo de uso e ocupação do solo, né? No zoneamento, a gente, em função das características do meio natural, a gente consegue, em conjunto, vários técnicos, estabelecer determinados critérios de uso e ocupação do solo para áreas, ou de preservação de algumas áreas. Preservação, conservação. Aí, em termos de vulnerabilidade ambiental, é possível, utilizando as técnicas de geoprocessamento e os trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares, estabelecer diferentes tipos de níveis de vulnerabilidade ambiental. E existem vários autores, várias formas de tratar esse tipo de avaliação, né, de níveis de vulnerabilidade, mas a gente pode trabalhar com alta vulnerabilidade, média vulnerabilidade, baixa vulnerabilidade, dependendo das condições ambientais de cada área, né? Isso, às vezes, surgem eventos inesperados que podem complicar isso tudo. Nesse contexto, então, nos dias de hoje, eu trabalho com geoprocessamento desde 1994, né? Fui treinado lá na Universidade de Brasília, e tanto na academia quanto nos meus trabalhos privados, a minha base de tudo é geoprocessamento. Sempre trabalho com geoprocessamento, uma coisa que não tem volta, né? E o geoprocessamento, então, é uma ferramenta, uma ciência, um conjunto de tecnologias que pode ser utilizadas para essa parte de zoneamento ambiental e de estudo, né, criação de estudos de análise de áreas de diferentes níveis de vulnerabilidade ambiental. Então, o geoprocessamento permite um mapeamento de unidades geográficas, unidades territoriais com determinadas características, e a geração de diferentes classes de vulnerabilidade.
diferentes classes de níveis de fragilidade ambiental. Então, é possível, utilizando esses estudos, utilizar critérios para avaliação do uso, da potencialidade de uso e ocupação do solo, algumas áreas que podem e devem ser utilizadas, porque a gente precisa utilizar, e algumas áreas têm que ser conservadas, e algumas áreas o melhor uso de determinadas áreas dentro das questões tecnológicas. E basicamente é isso que eu preparei para falar para vocês aí. Espero ter contribuído aí para o pessoal que está assistindo. E, como eu falei, falo com meus alunos, assim, geoprocessamento, sensoriamento remoto, esse tipo de tecnologias que permite estudar o espaço geográfico e analisar eles em nível multidisciplinar e interdisciplinar, e permitem a gente tentar fazer alguma coisa para controlar os impactos, as modificações ambientais que podem acontecer na nossa civilização. Eu acho que é um caminho sem volta. Aí. Muito obrigado aí, professor, pela apresentação bem didática. Vamos passar então agora para a etapa das perguntas, das discussões, né? Então, assim, iniciando, uma questão que me veio, professor Paiva, é a questão regulatória, né? Porque esses eventos extremos aí relacionados com as mudanças climáticas, né? Vamos dizer, o zoneamento ambiental já é uma temática com todo um arcabouço regulatório que estabelece ele. Mas essa questão da vulnerabilidade, como é que isso aí está em termos assim regulatórios? Os municípios têm algum programa que exija que ele se adeque, identifique esses riscos e estabeleça programas? Ainda é algo mais assim da iniciativa do executivo de cada município, de cada estado? Normalmente, cada estado utiliza, ele gera normas regulatórias para o uso e ocupação do solo, mas isso não é muito concreto, não é uma coisa muito, pode isso, não pode aquilo. Inclusive, hoje eu tive uma reunião no Instituto de Meio Ambiente, aqui de Mato Grosso do Sul. Tem um cliente meu que tem uma extração de areia na cidade de Caracol, aqui no interior do Rio Grande do Mato Grosso do Sul. O rio secou, e o projeto dele é tirar a areia com uma balsa, com uma draga, e secou completamente o rio. É incrível. E a gente agora que vai começar a entrar na época de seca, e já não tem água. E aí a gente teve que fazer uma reunião no Instituto de Meio Ambiente para ver se ele pode entrar com uma máquina e tirar a areia de dentro do rio com máquina. Aí o próprio pessoal do IMASUL travou, porque não era esperado esse acontecimento. Não tem uma gota de água, não tem nada. E o Rio Grande tem 15 metros de largura, são 15 metros de banco de areia secos. Então, as normas, elas são bastante limitadas, né? E assim, não tem estudo específico para vulnerabilidade. No próprio Rio Grande do Sul, lá, eu tenho um ex-aluno até que era colega do Wilson, que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado, hoje é professor lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E ele, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Então, o pessoal eles são bem avançados com relação à parte hidráulica, né? Assim, quando precisa de alguém com peso nessa área, a gente vem lá do IPH. E eles não tinham essa previsão dos riscos de ocorrência do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Assim, a coisa é impressionante, porque eles do que eu conheço, são os bambambãs dessa parte de recursos hídricos, e eles não esperavam isso. Então, eles mesmos não tinham
o mapeamento da vulnerabilidade do que aconteceu lá. Assim, é uma coisa bastante... que tem que evoluir bastante ainda. É bem complexo. Excelente. Pessoal, abra aí, quem quiser perguntar, a palavra está aberta. Quem quiser postar perguntas, se tem, eu não sei se tem alguma pergunta, não. Wilson, pode... Professor Paiva, agora recentemente, aqui no Mato Grosso, a gente teve a situação dos agrotóxicos, que um fazendeiro utilizou para fazer uma dessecação da floresta, né? E justamente para atividade pecuária, uma área que já é sensível, que é o Pantanal, e eu queria que o senhor pontuasse nesse sentido, qual a importância do zonamento com uma área que já foi atingida e como seria esse zoneamento, como a gente trataria para a população local, porque existe um zoneamento para o Estado, um zoneamento ecológico-econômico, com práticas de conservação, porém a gente vê que não é utilizado. Como que a gente poderia trazer esse zoneamento para próximo da população, para evitar esse tipo de acontecimento que ocorreu aqui no Mato Grosso recentemente, foi para até no Fantástico. Então, tem duas coisas que podem ser pensadas e abordadas nisso. Uma coisa é uma questão de educação ambiental, porque é muito comum ter os zoneamentos técnicos, conhecerem os zoneamentos, mas a população não conhecer. Tá? A divulgação do estudo, do levantamento técnico, é muito importante, e a gente teve problema com relação a isso, no plano de conservação da bacia do Alto Paraguai. Foi feito todo um estudo, técnicos de todo o Brasil participou, equipe ótima, aí teve reuniões para divulgação dos estudos, mas no meu entendimento foram muito fracas. Então, grande parte da população não sabe que tem o zoneamento. Então, de repente, o cara vai aplicar veneno num lugar que, pelo zoneamento, não pode, mas o cara não sabe. Isso é bem comum, né? E, às vezes, sabe e faz criminosamente, mas aí é a questão de polícia, de justiça, sei lá, de multa. É uma coisa que não é muito simples, é bem complexo isso daí. É muito complexo, assim, o pessoal da academia gerar uma coisa e a população não saber que é como que funciona aquela coisa. Bem comum isso. E bem difícil de lidar. A Jusilene, professor, colocou uma pergunta aqui. Quais são os benefícios da integração entre zoneamento urbano e ambiental para a preservação do meio ambiente? Então, essa questão urbana é bem interessante, porque, por exemplo, eu falo para os meus alunos, a gente mora num lugar urbano, se desloca para outro e está sempre dentro de uma região mais com um nível de qualidade de urbanização mais elevado. Mas quando a gente sai para a periferia, que é raro, a gente vê que a periferia muitas vezes não tem saneamento, né? Não tem água, não tem... E isso é um problema porque também é bastante difícil dos órgãos públicos trabalharem com essa questão. Porque em áreas de periferia, às vezes, essas áreas são um pouco perigosas. Eu já trabalhei num loteamento que a prefeitura fez um monte de exigências com relação ao loteamento, que a gente precisou fazer sondagens para melhorar a qualidade com relação ao conhecimento da água subterrânea do loteamento, do lençol freático. Só que tinha lugares na borda do loteamento que a gente não podia ir fazer sondagem porque era perigoso. Então, é bem... Assim, as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Teoricamente é uma coisa, agora vai chegar na prática, não é bem muito simples. Mas quando a gente trabalha, quando faz loteamento, que tem os projetos de estudo para o loteamento, é tudo bastante bem controlado.
bem controlado. É isso. Não sei se respondi a dúvida da aluna. Professor José Adolfo. Boa noite a todos. Meu parabéns pela sua fala. Professor, é um prazer conhecê-lo, né, e dizer que agora a gente pode talvez até se conhecer pessoalmente, né? Eu acabo de chegar do Rio Grande do Sul em mudança, aqui para Campo Grande, e uma hora eu vou lhe procurar por aí para trocar umas ideias, né? Nossa, estamos à disposição. Eu acho que passa 2 pontos aí que é interessante a gente pontuar, né? O professor Luiz colocou a questão das normas, marco regulatório, né? A questão do conhecimento acadêmico, que infelizmente é pouco sentido ou até pouco é conhecido na vida das pessoas, né? E aí a gente esbarra em 2 pontos que eu acho que eu poderia pontuar. A questão da sensibilização ambiental, né, que é o princípio maior para se ter uma educação ambiental, porque a educação ambiental não passa apenas por razão, por intelecto, mas passa também por emoção e sentimentos, que nos dias atuais eu costumo dizer que não está na moda, né, a questão sentimental e emocional, mas a questão de educação ambiental passa por aí. E também naquele outro ponto que também que é nevrálgico para nós no Brasil, que se chama planejamento, né? A questão do planejamento, ele, de certo modo, institucional, ele acompanha o nível cotidiano das pessoas, que também não se tem o hábito de planejar, né? E aí, então, a gente começa a nomear um pouco do contexto, né, para ver as mudanças, para ver o respeito, para ver a observação, né, de um estudo, por exemplo, de vulnerabilidade, né? Eu sou da geografia, né, mas parti mais para a área das humanas, né, mas sempre tive uma certa paixão pela parte da chamada geografia física, né? E que quando eu fui estudar sobre o conceito de paisagem no meu mestrado, aí eu vi que a coisa é uma coisa só, né? É um conjunto integrado, né? E acho que esse trabalho de zoneamento, esses conceitos de vulnerabilidade, de fragilidade, deveria sair mais, né, das nossas academias e chegar até, por exemplo, as pessoas, né, de uma região periférica de uma cidade, né? Até porque fica muito fácil, né, para trabalhar com pessoas menos privilegiadas, porque elas são também vulneráveis, né, socialmente, né? Quem sabe daí talvez já fica mais fácil, né? Mas enfim, eu poderia estar perguntando para o professor, né, a questão da vulnerabilidade. Ele é um conceito bastante complexo, porque ele vem já como uma síntese de vários elementos que se cruzam, vários fatores que se cruzam, né? Então, como lidar com essa complexidade, né? Vamos dizer, trazer para uma educação ambiental hoje? Então, uma coisa que eu concordo plenamente com o senhor é assim, existe a educação ambiental e existe a sensibilização ambiental. E dá uma diferença muito grande entre uma e outra. Porque uma coisa eu posso estudar e saber
que determinados acontecimentos podem ocorrer, ou determinadas situações podem ocorrer, eu posso estudar isso. Mas eu posso não acreditar que isso vai ocorrer. Mas se eu for sensibilizado, se eu for numa área que aconteceu isso e visualizar que isso aconteceu, eu estou sensibilizado que realmente aquele estudo fazia sentido, né? Então, essa questão é uma questão bastante importante e difícil de lidar, né? Nos meus alunos lá da engenharia ambiental, uma das matérias eu comentava a questão de poluição atmosférica. Daí todo mundo concorda, a emissão de gases, a possibilidade de mudança climática, emissão de gases. Então, estou fazendo educação ambiental com eles. Aí agora, então vamos combinar uma coisa. Então a gente sabe que os gases da emissão do carro e do ônibus e tudo mais pode causar tudo isso de problema. Então vamos vir para a faculdade de bicicleta. Aí todo mundo travava, porque como assim, de bicicleta? Não, para não causar poluição ambiental. Aí começa a sensibilização. Aí ninguém quis vir de bicicleta, né? Ainda bem, porque senão seria atropelado, porque o nosso meio de transporte não é feito para bicicleta. Poderia ter outros tipos de danos. Mas isso é uma diferença entre a gente saber que pode acontecer determinadas coisas, educação ambiental, e ter certeza que aquilo ali vai acontecer e tomar uma atitude com relação àquilo. Aí é sensibilização ambiental, né? E com relação a essa coisa de vulnerabilidade, é a mesma coisa. Então, pode vir lá um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul dizer que essa área é vulnerável, na beira do rio, mas eu sempre morei ali e sempre foi muito bonita aquela área, o rio passando no fundo de casa, e de repente acontece um evento que aconteceu. E aí a gente perde a casa, perde tudo, e aí o pessoal tinha razão. Essa é uma coisa importante e difícil de lidar, muito difícil. Pessoal, mais alguma pergunta para a gente encerrar? Acho que não. Professor, agradeço muito aí sua disponibilidade, tá? A gente está aqui em Rondonópolis, aqui no sul de Mato Grosso, tá? Na UFR, Federal de Rondonópolis, a gente está aí de portas abertas, que precisar da gente, tá? Estamos à disposição. E o professor José Adolfo mora em Campo Grande. Vamos nos conhecer, vai ser importante conversar aí. Excelente. Tá? O Wilson pode passar meu contato e a gente conversa aí no WhatsApp. Excelente. Agora, foi um prazer, né? Eu agradeço aí a atenção de todos e a gente trabalha com o meio ambiente faz muito tempo e é uma coisa interessante. Sempre acontecem coisas não previsíveis, não previstas. A gente está aí, como... Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Muito bom. Boa noite. E aos participantes, lembrando que amanhã a gente vai ter o último seminário aí do ciclo, tá? Amanhã, sexta-feira, às 19 horas. Ok? Um abraço e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.